Eu vim, estou aqui e vim para contar uma história que há muito tempo ouvi contar. A história é aquela que um dia alguém me contou. Agora eu vou recontar para podermos recriar. O mundo começou a partir das narrativas. Quem aqui contar um conto também pode aumentar um ponto. O mundo começou a partir das narrativas. Quem aqui contar um conto também pode aumentar um ponto. Também pode aumentar um ponto. Pom, pom, porom, pom, pom. Pom, porom, pom, pom. Pom, porom, pom, pom. Pom. Porum pom 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 porum pom 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 pom. Eu sou Luz Pinheiro, tenho 29 anos, sou estudante do curso de Artes Visuais e Tecnologia de Imagem da UNAMA. Meu nome é Silvia Cordeiro, eu sou ilustradora botânica. Sou professora de ilustração botânica também aqui em Belém. Meu nome é Alex Pinheiro, trabalho como ilustrador botânico. Eu sou a Tainá Salute, sou ilustradora e animadora. Me chamo Yolanda Matos, eu trabalho com maquiagem e fotografia e eu friso pela maquiagem artística. Eu sou Marlúcia Araújo, eu tenho 37 anos, eu sou artista. Sou atriz, professora de teatro, trabalho com contação de história e há uns 3 anos eu me desenvolvo também como doula. Eu atendo mulheres em trabalho de parto, trabalho com empoderamento e o sagrado feminino de mulheres. Bem, eu sou Márcia Aliverti, originalmente Márcia Jorge Aliverti, o Jorge é português, o Aliverti é italiano. E eu sou cantora lírica, violinista, sou professora doutora da Universidade Federal do Pará, dou aula de canto lírico, atualmente já não leciono mais violino. E tenho um trabalho de música para eventos e a gente sai cantando aí nos eventos da cidade, que é uma coisa muito bacana. Bom, na verdade, no início da minha escolha, né, depois do vestibular, eu optei por psicologia, então eu cursei alguns anos de psicologia, mas depois eu não consegui concluir. E depois eu fui para a área de medicamentos e teve um momento da minha vida que eu decidi atuar numa área que eu sempre fui apaixonada, que é no ramo das artes. Então eu acredito que o primeiro passo foi entrar para uma faculdade de arte. Minha paixão por desenho, ela começou muito cedo, desde a minha infância. Eu gostava de assistir desenho animado, anime, desenhos da Disney. Eu ficava sempre observando quadrinhos da Mônica. Eu ficava sempre imaginando, criando histórias na minha cabeça. Mas aí, com o tempo, eu acabei meio que desistindo um pouco dessa parte do desenho. A gente vai crescendo e vai tendo outras preocupações, né? A gente precisa ter uma profissão, precisa ganhar dinheiro e tudo mais. Aí eu cheguei a fazer vestibular para medicina, que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer. Aí, em um belo momento, eu decidi, não, isso não tem nada a ver comigo, eu vou fazer arte. Aí eu comecei a cursar artes visuais, né, na UNAMA. Aí, a partir disso, que as coisas começaram a andar mesmo. Comecei a treinar desenho, estudar, me dedicar para isso, né? Até eu conseguir chegar no ponto que eu tô agora, né? A minha paixão pela arte começou a partir do momento em que eu vi que eu poderia transformar as pessoas, deixá-las mais bonitas e também mais feias, né? Dependendo da maquiagem que eu fosse fazer. E então, isso começou muito cedo na minha vida, em torno dos 16 anos. E a partir desse momento eu comecei a ter a oportunidade de trabalhar nessa área. De ir na casa das pessoas, fazer maquiagens assim, que casassem com o rosto de cada pessoa. E isso, de certa forma, dentro de mim é uma arte.
Porque não é qualquer pessoa que chega e muda o rosto de outra. E a maquiagem ela tem esse poder de mudar totalmente o rosto de uma pessoa. Eu acredito que eu não conseguiria fazer outra coisa na vida se não fosse ser artista. Eu tentei outras coisas, eu fiz vestibular para jornalismo com os meus 18 anos, eu fiz relações públicas também e eu não passava. Não sei se eu não estudava o que eu tinha que estudar. Eu sei que a vida foi me levando e eu sempre gostei de fazer teatro. Eu comecei no Curro Velho com acho que 13, 14 anos, foi a minha primeira oficina de teatro. E daí, mas eu tinha uma coisa na cabeça, que eu acreditava que eu teria sempre que ter uma profissão paralela ao teatro, porque eu acreditava que eu não ia conseguir me sustentar de arte. Eu acho que isso ficava no meu subconsciente naturalmente pelo decorrer mesmo das coisas acontecendo, do que as pessoas me falavam, do que eu via na realidade do nosso país. Então eu ficava com medo de não ter como me sustentar de arte. Então eu ficava sempre empurrando com a barriga, vamos dizer assim. Eu trabalhava, que eu tinha um emprego, então eu trabalhei com várias coisas. Trabalhei na Amazônia Celular como atendente, eu trabalhei em loja de shopping, eu fui uma das representantes da marca Mattel em Belém, que é a marca que vende a Barbie. Eu vendia bonecas para as lojas. Eu ganhava até bem na época, sabe? Mas eu chegava muito atrasada. Aí eu decidi estudar. Aí eu percebi o seguinte, que se eu queria trabalhar com arte, eu ia ter que estudar. Eu não poderia ser apenas uma artista só por querer. Eu tinha que compreender a arte e poder, através dela, realmente ser o meu trabalho. E aí eu fui estudar, e eu começava, com esse emprego que eu tinha da Mattel, eu chegava atrasada, muito atrasada na sala de aula. Até porque a arte... muitas aulas práticas, a teoria é pouquíssima, então as aulas práticas eram as mais importantes e eu chegava atrasada. E aí um professor, que hoje eu agradeço a ele, né, que se não fosse ele fazer isso, acho que hoje em dia eu não estaria aqui. E ele chegou para mim e falou, você já tem 4 faltas, a próxima você está reprovada. Então, Marluce, não tem como, você chega muito atrasada. Eu falei para ele, poxa, professor, mas é porque os clientes me deixam esperando muito tempo, eu tenho que vender e tal. Ele falou, olha, então não é o seu momento. Tente fazer teatro num outro momento, quando você tiver realmente tempo. Aí eu disse, professor, deixa eu vir só na próxima, me dá mais uma chance. Aí ele falou, tá, vou te dar mais essa chance. E aí no outro dia eu entreguei o emprego. E o dono da distribuidora riu quando eu disse por que eu estava entregando. Porque era um trabalho que todo mundo queria. Eu ganhava por volta, na época, de uns 3 mil reais só de comissão. Pra mim, sozinha, era muito bom, né? Que eu não tinha nem família na época ainda, assim, filhos e nada. E eu entreguei o lugar e ele disse, não acredito. Tu vais deixar o teu emprego por isso? Não tem como conciliar? Eu falei, não, infelizmente não tá dando. E ele falou, então eu quero te ver na Globo. E aí eu sorri, falei assim, olha, é difícil, porque eu vou fazer teatro. Eu não vou fazer televisão. Eu gosto do teatro mesmo, do palco, dessa atmosfera que a arte do teatro, ela nos dá. E aí eu fui estudar e estudei, e estudo mesmo desde 2005, foi quando eu comecei a levar a sério mesmo a pesquisa e tudo mais. Então eu sou formada pela Universidade do Rio de Janeiro, a Martins Pena. Ela é uma escola estadual, a mais antiga do Brasil de teatro, e acredito que até do mundo, não sei. E depois eu voltei para Belém e faço a Universidade Federal, licenciatura. Estou terminando agora em março, se Deus quiser, para ser professora, mais do que já estou atuando de fato como professora de teatro já tem um tempo, nas escolas. Olha, desde os 7 anos eu já desenhava, que eu me recordo que eu desenhava coisas que eu via, assim, eu olhava alguma coisa e desenhava. Eu tinha um professor de educação artística que ele me incentivava muito, né, a desenhar, que ele via que eu tinha uma facilidade muito grande, né. Com 13 anos eu fiz a minha primeira exposição de arte numa empresa daqui de Belém, e em 88 eu fiz o curso de educação artística na UFPA, né? E no curso de artes visuais eu vi uma exposição no Museu de Arte da UFPA, que era Langsdorff de Volta,
que eram ilustrações científicas. Naquele dia eu decidi que eu queria aquilo para mim, né? Fazer ilustração científica. Na verdade, eu acho que não foi bem uma escolha, né? Não foi assim, eu escolhi, acho que foi influência. Foi muito pela influência. A primeira imagem assim, que eu tenho como desenhando foi quando meu irmão tinha um colega e esse colega levava ele lá e ficava brincando de desenhar, quem desenhava melhor. E eu fui ali me interessando, fui lá pro meio deles e comecei a desenhar também, mas claro que eu sempre, né, não me destacava muito, mas comecei a ter essa influência de desenho. Minha madrinha é arquiteta, então ela passava muito tempo também desenhando, isso foi crescendo no meio de gente que desenhava. Olha, eu acho que eu não escolhi a arte, eu acho que a arte é que me escolheu. Eu já nasci com uma tendência muito grande para a estética. A gente brincava no quintal, como qualquer criança pobre na minha época, brincava no quintal. Mas o grande barato da brincadeira para mim era arrumar e decorar a casinha. Hoje eu sei que aquilo era decoração. Lavávamos as pedrinhas, aqui é o quarto, aqui é a sala, as panelas vão ficar ali, pegava prego e martelo, aqui vai ficar o fogão, aquilo levava a manhã inteira. Quando chegava na hora de brincar de tarde, não quero mais brincar disso. Eu já queria fazer outra coisa. Então era sempre a boneca mais bonita, tudo costurado mal por trás, assim, mas eu conseguia fazer casaco de pé, aquelas doidices que a gente viaja. Então eu já tinha na cabeça a estética e eu copiava tudo que eu via de bonito. Então aquilo ali foi, depois a gente entrou na música, porque a minha mãe era professora de piano e naquela época ela dizia, a única coisa que eu posso te dar é o conservatório, que é de graça. Eu quero fazer ginástica, quero fazer balé. Balé não é pensar, é caríssimo, você vai fazer música. E eu me ajoelhava nos pés dela para não ir para aula de piano. Ai, meu Deus, porque a criança, na verdade, ela não quer nada, ela só quer brincar. E eu com toda essa arte na hora do repete, ninguém quer. Mas depois, já aos 12 anos, eu comecei a fazer o violino, me apaixonei completamente. Aos 14 já estava minhas férias, eu passava fazendo curso de férias fora do Brasil. Eu fiz 17 cursos de férias. Era julho, janeiro, que praia, que salina, não queria mais nada fazer, eu queria ir para lá. E cheguei a estudar 14 horas por dia de violino. Fiz uma competição com mais 2 amigos e perdi. Porque teve uma que estudou 18 e um pianista que estudou 20. Pegou uma tendinite, passou o resto do curso assim. E era essa turma, a gente gostava. E a música é maravilhosa. Puxa vida, olha que os regentes de orquestra são os carrascos. Não tem o que se compare de gente exigente, não tem. E ao mesmo tempo tu tá lá apaixonadinho, sentadinho no teu lugar tocando. Aí depois eu comecei a cantar. E uma coisa foi puxando a outra. Eu vivo até hoje do meu 2º grau no conservatório. Eu sou formada em Letras e Artes, em habilitação em francês, mas nunca exerci, né? Foi só um plus cultural, que o curso é lindíssimo. Você sai de lá renovado culturalmente, é incrível. Um banho de loja, né, cultural. Mas já estava, eu mal tinha entrado na faculdade, já estava sendo contratada para dar aula de violino, que não tinha professor, e pronto. Daí foi, até hoje eu vivo nisso, quer dizer, a arte me escolheu, graças a Deus. Não, de jeito nenhum. Eu acredito que, como eu te disse, que se eu não fosse artista, eu não sei o que eu seria. Eu seria a mãe, isso com certeza, absoluta, eu já sou. Mas, porque mãe, eu te dizer, é uma arte, viu? Uma mãe, ela é uma... Eu acho que a primeira profissão é ser mãe no mundo, eu acho que tinha que ser reconhecida, assim, já tem que ter salário e tudo. Mas fora ser mãe, assim, eu acredito que... Não sei se o que eu poderia ser. Eu tento pensar nisso, assim. Inclusive, eu não tenho medo, assim, de pedir demissão dos trabalhos. Eu já pedi várias vezes demissão. E as pessoas ficam assustadas, assim, mas... Como assim? Poxa, tu vais perder tudo, né? Que quando a gente pede demissão, a gente sabe que a gente não tem direito a quase nada, né? A nada, na verdade. E eu já fiz isso mais de 3 vezes.
essa da que eu contei, a primeira foi uma. Eu trabalhei numa escola no Rio de Janeiro, também não fiquei muito satisfeita, enfim, por várias situações. E eu trabalhava com contação de história lá na biblioteca da escola. Questões mesmo de logística, de relacionamento, essas coisas, assim, que eu não concordava com várias coisas. E eu fui pedir demissão. E agora estou de licença maternidade, acredito que eu vou ter que pedir de novo demissão. Eu acho que a arte, ela me dá essa possibilidade de não ter medo da vida. A criatividade é algo assim que ela pulsa dentro da gente de uma tal maneira que tu pensas assim, poxa, eu tô aqui, não tá dando mais, eu vou criar outra forma de viver. Então isso é o teatro que me deu, essa facilidade de improvisar a vida, de não ter medo do que vem depois. Então a arte, ela de fato, ela é o meu alicerce e eu não me arrependo de ter escolhido ser artista. Não, me arrepender, nunca me arrependi, assim, dessa decisão que eu tomei. Só foi mais difícil eu tomar a decisão, mas a partir do momento que eu tomei a decisão... Olha, nunca me arrependi de ter escolhido arte, especificamente a ilustração científica, né? Apesar da gente ter muita dificuldade aqui em Belém, da gente estar isolado, né? Dos grandes centros onde estão ocorrendo os encontros nacionais de ilustração, a gente fica um pouco isolado, né? Por exemplo, para eu me reciclar, eu tenho que fazer cursos fora de Belém. Já tentei sair várias vezes também desse meio artístico, já tentei sair várias vezes. Mas como também não foi uma escolha, também achei engraçado que sempre puxa, eu sempre volto para esse meio artístico, sempre volto para a ilustração. Por onde eu começo? Vou começar pelas frustrações e depois pelas alegrias. Frustração é, às vezes, as dificuldades que a gente que é artista passa. Às vezes as pessoas não acreditarem muito na gente, não incentivarem. Muitas pessoas perguntarem, mas tu vai fazer isso, vai dar dinheiro. Essa é uma parte meio difícil para você lidar com essas questões, né? E você tem que lidar com tudo isso, ainda tem que ter paciência para treinar todo dia, manter aquela determinação, mesmo com essas dificuldades, né? E também tem aquela outra questão de ter pessoas que pensarem que não tem que pagar pelo seu trabalho. Tipo, faz um desenho aqui, uma coisa aqui que eu vou te promover. Aí, e você, enfim, essas são as frustrações. Agora, a alegria eu podia falar muita coisa aqui, porque alegrias eu tenho muitas, por ser a coisa que eu realmente amo fazer, que eu realmente gosto de fazer, né? Aquela coisa que eu realmente queria para minha vida. Vamos começar pelas frustrações. Eu fico, principalmente na arte de contar histórias, eu fico muito triste assim. Eu fico decepcionada quando eu chego num lugar e a pessoa que me recebe, que me contrata, vamos dizer assim, ela não compreende, mesmo eu explicando que eu preciso de um espaço, de um tempo, né, que as coisas, elas na arte, elas não funcionam goela abaixo, que existe realmente uma atmosfera que se estabelece a partir dela. Então, quando eu chego num lugar e que eu não sou, por exemplo, não me dão o mínimo para eu conseguir desenvolver meu trabalho, isso me frustra, eu fico triste. Porque, claro, que todos precisamos de um cachê, de um dinheiro até porque no país que a gente vive é difícil ser artista. Mas a gente precisa de um mínimo de compreensão primeiro, porque o artista ele é muito sensível. E aí eu me sinto frustrada quando eu não consigo desenvolver. E quando eu estou em sala de aula também, quando eu não consigo atingir os meus alunos por alguma questão de logística também, de falta de compreensão do todo, assim, quando o coletivo não se comunica como deveria, diretor com professor, essa parte educacional que eu estou falando, aí eu fico triste, porque às vezes é uma coisa que não depende só de mim, depende de um grupo junto, entendeu? Aí eu fico um pouco decepcionada, mas eu vou ressignificando. E as alegrias é algo tão sensorial, assim,
Já aconteceu de eu ir muito triste por alguma questão minha pessoal, trabalhar, e eu tenho que ir, enfim, porque é a minha sobrevivência. E quando eu consigo estar com as pessoas, porque o teatro é um encontro mesmo, e através da arte de contar histórias, quando eu estou com o público e eu consigo fazer com que eles contem comigo, e quando termina aquilo e vem alguma criança me falar alguma coisa, ou um pai me agradecer, poxa, muito obrigada, lindo o seu trabalho, meu filho adorou, ficou encantado. Ou então uma criança uma vez na Feira do Livro disse para mim, você sabia que eu sou também uma borboleta? E aquilo para mim foi lindo, eu ganhei meu dia e eu acho que as alegrias são essas, é a energia que eu sinto nessa troca com as pessoas, isso me cura, eu acredito que me cura. As principais alegrias que eu tenho na minha profissão, tanto de maquiadora quanto de fotógrafa, é poder ver o trabalho com o tempo. Eu sinto que a fotografia, para mim, ela é como se fosse parar o tempo. Então, eu trabalho no ramo da fotografia de newborn, trabalho com fotografias de futebol americano, e as fotografias, tanto do futebol americano quanto do newborn, são coisas totalmente diferentes. Então, no futebol americano eu consigo ver a evolução dos jogadores, ver eles ficando cada vez melhores na posição deles. E no newborn, o tempo que eu tiro para editar uma foto, cerca de 3 semanas, 2 semanas, eu já vejo o quanto um bebezinho cresceu. E quando eu vejo aquilo, eu sinto uma coisa, caramba, eu pude eternizar aquele momento para aquela família. E na maquiagem eu sinto mesmo, quando eu maqueio uma pessoa e ela se olha no espelho e fala, caraca, eu tô tão bonita. Não existe nada melhor nesse mundo que... Não existe do que essa sensação que eu sinto quando a pessoa se olha no espelho e diz que gostou do meu trabalho. E as frustrações que eu tenho é óbvio que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas sempre existe aquela frustração de que eu poderia ter sido um pouquinho melhor e não consegui. E na parte financeira também, de eu não consegui me sustentar naquilo, porque é um trabalho que é caro, exige que a pessoa tenha não só dinheiro para comprar aquele material, porque é caro, mas também o esforço de um dia inteiro trabalhando, e mesmo assim não conseguir no final do mês, como eu posso dizer, pagar todas as contas, ou comprar coisas que eu teria em mente de comprar. A principal frustração que eu considero dentro do meu trabalho é assim, a falta de reconhecimento, né, de valorização do ilustrador científico, né? E a principal alegria é assim, de tu ilustrar a natureza, ver o quanto a natureza é bonita, o quanto é importante o trabalho para a gente, para a área de pesquisa, de identificação de espécies, ainda mais com a questão do desmatamento, né? Tem muitas espécies que a gente ainda nem conseguiu identificar, ilustrar, né? E estão se perdendo com o desmatamento. E a alegria é de você se ver importante, né, nessa questão de identificação, que são trabalhos que não ficam só aqui no Brasil, são ilustrações que vão para fora do Brasil também. Olha, eu acho que frustração, a primeira grande frustração foi após aquelas 14 horas de estudo que eu falei que eu tive. Fui ter um masterclass, que é uma aula pública, e a professora descascou. Ela disse que eu precisava estudar, que eu era desafinada. Eu fiquei congelada. E depois um professor disse, mas ela estudou o dia inteiro ontem, eu estava martirizado tentando dar aula e ela fazendo barulho do lado de fora, agora estava estudando tudo errado. Quer dizer, não importa o quanto você faça, se você não fizer a coisa certa, o resultado não vai sair bom. Então, esse foi o primeiro tapa que me alavancou para ter uma exigência. Eu sou uma professora muito exigente, eu esfolo vivo os meus alunos até o resultado sair. Eu tenho alunos que ganham lá o Maria Callas, que é dos concursos internacionais de canto lírico mais difíceis do Brasil. Mas essa exigência. Outra grande frustração foi não ter podido continuar na Itália, que quando eu ganhei um prêmio nacional para ir para a Itália, eu não estava concorrendo ao prêmio. Me colocaram dentro do prêmio.
Só que eu tinha filho, já tinha família e a minha família estava se dissolvendo e eu vi que eu ia perder o meu filho. Então eu resolvi voltar. Então eu acho que essa foi a grande frustração inicial, mas que me permitiu ter uma família maravilhosa. Bom, alegrias foi, eu acho que as premiações que eu ganhei, né, na minha carreira, a ida para a Itália, que eu fui colocada lá, ganhei um prêmio. Antes eu tinha feito um concurso, que foi o concurso que me lançou, saí no Fantástico, bacana, que eu ganhei, o concurso tinha 25 prêmios, eu ganhei 14 prêmios. Foi os Jovens Concertistas Brasileiros, foi assim aquele susto. Eu nem consegui gozar todos os prêmios que ganhei. Não consegui fazer um curso em Israel, porque entrou em guerra, eu fiquei com medo, não ia para lá, não tinha coragem para isso. Tinha 18 anos. E outras premiações eu simplesmente não consegui, era muita coisa e eu não tinha quem me ajudasse a gerenciar tudo isso. E a ida para a Itália, que foi fundamental, eu acho que para eu entender o que é cantar. E acima disso foi ter encontrado uma professora que foi quem construiu a minha voz, que foi a professora Honorina Barra, lá em Goiânia. Até hoje é minha amiga, eu volto lá de vez em quando para me reciclar, mas ela fala de voz como ninguém fala. Fala da voz e da alma junto. E isso foi o que direcionou toda a minha vida dentro do canto lírico. Bom, visitas aos museus, sempre fui uma grande frequentadora. A paixão pela fotografia também, ela influenciou bastante nesse início. Teve uma influência forte também do meu companheiro, que era o Sila, que a gente viajava e visitava os museus e a gente sempre buscava o local onde a gente viajasse, onde a gente conhecesse, sempre buscar sobre as coisas culturais que aconteciam na cidade, sobre as exposições que estavam acontecendo. Então, o encantamento mesmo foi visitando alguns museus de arte contemporânea, ver o poder que essa arte tem com relação à minha pessoa. Então, aquilo me tocou muito. Então, foi quando eu decidi viver da arte, né? Visitando algumas exposições, visitando museus, galerias. Sim, teve um momento que eu realmente pensei em desistir. Eu fui trabalhar numa empresa de programação visual e foi um período que foi muito pesado para mim, porque não era aquilo que eu queria, apesar de financeiramente ser melhor, né, mais rentável do que o meu trabalho de ilustradora científica, mas não me fazia nem um pouco feliz ficar entre quatro paredes, né? E quando eu saí, a primeira coisa que eu fiz foi me embrenhar no mato mesmo para fazer algumas ilustrações, fazer identificação e continuar os meus trabalhos para livros científicos, para TCCs, monografias, ter contato com os pesquisadores, dar aula novamente, tentar passar todo o meu conhecimento para os meus alunos, né, que isso é muito importante, esse repasse de conhecimento, né, essa divulgação da ilustração botânica. Não, eu já passei por dificuldade financeira, mas mesmo assim eu pensava, tinha aquela esperança, não, vou continuar desenhando. Não pensei em desistir. Eu já tive vontade de desistir várias vezes, praticamente em todos os ensaios que eu faço, já tive vontade. Porque, assim, pode parecer uma coisa, meu Deus, essa mulher é louca, mas eu não tenho câmera profissional, eu tenho a minha maleta de maquiagem, tudo é meu, faço tudo, tenho tudo. Mas na fotografia eu não tenho câmera, então eu sempre alugo a câmera, empresto de amigos, mas o meu trabalho está sempre lá da melhor maneira que eu posso passar. Então, quando eu estou editando a foto, que eu não tenho aquele aparato que é necessário para que um trabalho saia cada vez melhor, eu me frustro demais. E são materiais caríssimos, entendeu? Então, de certa forma, essa profissional não consegue... eu não consigo ainda ter o retorno que eu preciso para ter o aparato suficiente para trabalhar.
Então, muitas vezes isso me frustra muito. Já. Com certeza. No começo também, né? No começo, como eu te disse, eu acabava trabalhando com outras coisas porque eu tinha medo, assim, tinha receio de dizer assim, agora eu vou ser só artista. Eu achava que eu ia ter uma dificuldade de pagar o meu aluguel, de comprar minhas coisas, de ter um plano de saúde, né? Porque é o mínimo que para tu ter uma vida digna é tu ter um plano de saúde. A gente acredita que é isso, né? Tu ter uma casa, tua roupa, teu alimento, e hoje em dia que sou mãe, cuidar dos meus filhos. Então eu no começo ficava com medo de não dar conta. Hoje em dia eu não vou te dizer que essa crise toda, enfim, que a gente vem atravessando, tem hora que me dá um tipo de alerta. Eu fico alerta, mas isso na verdade é mais uma forma de eu me alimentar de força através do meu próprio fazer, do meu ofício. Eu vou em busca, eu não fico esperando, eu me organizo, eu mesma organizo o meu material, eu tento cuidar, eu tenho muito cuidado com o meu trabalho para ele parecer o quanto mais bonito e saudável para as pessoas, para elas realmente quererem estar comigo, porque me chamar para qualquer lugar que seja, de um aniversário, a uma biblioteca, a uma escola, eu preciso estar bem para poder a pessoa sentir algo que eu tenho para dar, é uma troca, né? Então, hoje em dia, para mim, é assim que funciona. Na minha verdade, ela é a minha força motriz. Aí eu sigo e vou em frente, não ligo para criatividade, como diz, crise. Eu digo que a crise, a gente cura ela com a criatividade. Várias vezes, mas eu acho que isso não é por causa da arte, porque eu vivo como professora da universidade. Então, existem outros professores que não são artistas e que passam pela mesma dificuldade. Então, eu acho que isso é do nosso país. Eu acho que mais do que a dificuldade financeira, é a dificuldade de você realizar um evento cultural na nossa cidade, que quem trabalha com cultura sabe que é uma lasqueira. Você conseguir um patrocinador, você ir atrás de grana para fazer as coisas, é um inferno. Então, isso é que é mais difícil. A família é um pouquinho mais complicado de se falar sobre família, como quando a gente começa a desenhar, enquanto não tem o financeiro realmente ali, a família se impõe muito. Ela diz, olha, não, é mais ou menos por aqui assim, não é por ali. Então ela te desestimula um pouco, mas depois, como tem o financeiro ali, que a família realmente vê que é por ali dá, aí tá, ela começa de novo a estimular. Então é tipo como se fosse a família estimula, mas quando tá meio, vamos dizer que o barco tá afundando, ela é a primeira a pular fora. Olha, a minha família, mãe, pai, essas coisas de irmãos, eu fui morar só, eu tinha 23 anos, eu já fui morar sozinha, e aí eu fui morar no Rio. Logo em seguida que eu morei só aqui em Belém mesmo, depois eu fui para o Rio de Janeiro. A minha mãe ficou um pouco preocupada quando eu fui para o Rio. Enquanto eu estava em Belém, estava tudo bem. Ela estava me vendo, ela estava sabendo o que eu estava fazendo, ela sempre me motivou, até porque a minha mãe, essa veia artística é da minha família, é da minha mãe. Minha mãe tocava piano quando criança, depois acabou deixando, acho que a própria vida foi levando ela por outros caminhos, mas ela é muito vaidosa, assim, minha mãe é muito criativa, com a coisa dela se cuidar, faz com que ela sabe fazer várias coisas manuais. A minha mãe, ela faz crochê, ela costura, então ela tem uma voz muito bonita, e eu acredito que essa veia, ela vem da minha mãe, e acredito que até do meu pai também. Então, ela sempre me incentivou, mas quando no momento de eu ir para o Rio, ela ficou preocupada. Ela dizia, meu Deus, mas aquela cidade tão violenta, não sei o quê, tu tens certeza, não dá para tu ficar por aqui mesmo, tem que viajar. Eu dizia, tem, mãe, eu preciso ir, porque eu preciso ver outras coisas, eu preciso me alimentar de outras coisas, mas eu volto, e eu voltei, né? Então, assim, na verdade, a minha família, ela sempre foi muito incentivadora do meu trabalho, e hoje em dia eles são os primeiros, assim, a me parabenizar, a dizer que são meus fãs, a curtir as minhas fotos. Ai, linda, maravilhosa, sua arte é maravilhosa, nós amamos você, você
cuida das pessoas através da sua arte, então isso é muito bom para mim. É até uma das coisas que me fazem continuar mais e mais até quando eu conseguir, até quando eu puder. No começo foi um pouco estranho, porque eu estava fazendo medicina, aí depois eu fui fazer um outro curso, aí depois eu decidi, não, vou fazer artes. As pessoas, como assim, artes? Aquela coisa meio chocante, mas depois as pessoas foram vendo, ela gosta de desenho mesmo, você sempre gostou de desenhar. Aí as pessoas foram aceitando mais. Mas eu tive aqueles momentos, por que tu não faz um concurso público? Porque as pessoas ficavam perguntando essas coisas, mas depois começaram a aceitar mais, assim. Olha, eu acho que são poucas as famílias que ficam felizes quando o filho ou a filha diz, olha, eu vou estudar artes, né? Porque no cenário brasileiro nunca se deu valor à arte, né? Então, eu tive muito apoio dos meus pais, principalmente das minhas irmãs também, mas eu acredito que eles prefeririam que eu fizesse ou medicina ou arquitetura, mas hoje eles veem que eu realmente sou apaixonada, que eu amo o que eu faço, né? Então, hoje eles veem que isso realmente é o que me faz viver, que me faz respirar. Inicialmente, a minha família foi sempre o meu eixo. Eles sempre me apoiaram de toda forma que eles puderam, tanto que a minha primeira câmera semi-profissional foi a minha família que me deu. E sempre me apoiaram da melhor forma. Tanto que quando eu fiquei em dúvida em decidir, meu Deus, o que eu queria para minha vida, foi a minha família que disse, escolhe o que tu gostar mais, o que tu sentir que aquilo vai te completar por dentro. Então, foi um momento muito conturbado da minha vida. Mas veio de uma forma que eu não consigo nem explicar, foi natural. Porque quando as coisas elas têm que ser, eu entendo como um dom, eles vão te chamar em qualquer momento, qualquer coisa que tu vai fazer. Como aconteceu comigo, a minha primeira maquiagem, eu estava sentada vendo pessoas se maquiarem. E elas disseram, faz em mim. E eu fui, peguei um pincel, meu Deus, como que usa isso? E a maquiagem saiu linda, sem querer. Olha, a minha mãe era professora de música, então o apoio para fazer a gente não tinha o apoio financeiro, não tinha grana, a gente tinha que correr, mas na época que eu fiz os cursos, o governo do estado ajudava muito os estudantes, etc e tal. Mas eu sempre tive apoio na minha família. Quando esse apoio fracassou, né, que foi quando eu fui para a Itália, que eu tive que voltar, e aí não deu para continuar. Eu fui na mesma época que outra cantora de ópera que está fazendo sucesso hoje na Europa, a Adriane Queiroz. Ela também foi, só que a equipe dela funcionou, a minha não funcionou. Isso foi um divisor de águas. O apoio da família é fundamental. Mas se você persevera e se você não tem filho, porque o meu problema foi que eu tinha filho, então eu tinha uma responsabilidade abaixo. Então se você está livre no mundo e você tem a perseverança, você faz qualquer coisa. Bom, como eu disse, né, eu já vim de uma outra profissão, então foi uma mudança bem notável, porque você vir de um meio comercial, como foi o meu caso, e agora está atuando na arte, né, está estudando a arte, conhecendo esse mundo, a família sentiu bastante. Principalmente porque os deveres de casa já não são tão simples assim, não é só na frente do computador, tem dias que eu estou pintando, outros dias que eu estou desenhando. Aí eu tenho uma filha de 9 anos que fala assim, mãe, o seu dever de casa é sempre mais fácil que o meu, eu tenho que fazer matemática, fazer cálculo e a senhora vem para cá para pintar. Então, mas eu explico para ela que em tudo tem que ter a experiência, tem que ter o conhecimento, o contato, né? Então, essa mudança, e está sendo muito bom, porque a arte ela encanta, ela fascina, então tudo relacionado a ela é algo que envolve toda a família, né? A família ela tá comigo, tá ajudando, tá auxiliando tanto nos trabalhos como tendo paciência quando eu estou envolvida em algum evento artístico ou algo do gênero. Então foi um caminho bem tranquilo. O talento nato é muito importante para direcionar, já coloca a pessoa no caminho, se os pais souberem orientar, mas
é mais fácil uma pessoa sem talento nato, com perseverança, chegar lá, do que o talentoso preguiçoso. Sim. Sim. É aquilo que eu disse, assim, tipo, quando as pessoas, elas têm uma sensibilidade já aflorada para a arte, isso é muito mais visível, né? Quando não conhece, não sabe o que é mais difícil, assim, de a pessoa compreender o que eu faço, o que de fato eu posso ajudar através do que eu desenvolvo. Mas, assim, com jeito a gente vai... Eu te falo porque em sala de aula, por exemplo, eu já ouvi diretora de escola dizer assim, não conta essa história, porque essa história, ela suscita... ela fomenta a religião. E a gente não quer falar de religião aqui, porque cada um tem a sua, a gente não quer tocar nesse assunto. Então, às vezes tem umas seguradas, assim. Ah, mas essa história é para criança? Ah, mas cuidado, eles não vão pensar isso. Olha, por exemplo, não pode trabalhar com as crianças muito pegando nas crianças, porque eu gosto muito de, após as contações, eu gosto de desenvolver as brincadeiras cantadas, brincadeiras de roda, ou então uma atividade lúdica para elas pensarem sobre aquilo. Eu gosto de fazer a criança refletir. E eu percebo que quando começa a entrar muito naquele universo da criança em si, e tem umas pessoas que, se elas não têm essa sensibilidade, elas dão uma segurada. Mas, no geral, as pessoas valorizam porque é muito bom. Na verdade, quem precisa não é a criança, é o adulto. Eu acho que as pessoas, elas valorizam assim, elas dizem, você é famosa. Você deve viver num glamour. Elas têm uma ideia completamente assim, fantasiosa do que é a pessoa trabalhar com arte. Lembrei daquela música do Chico Buarque, só a bailarina que não tem, né? Todo mundo tem dor de barriga. A cantora lírica é rica, a cantora lírica é linda, a cantora lírica sei lá mais o que. E tem uma coisa que dizem que eu não sou, a cantora lírica é gorda, eu, graças a Deus, não engordei. Mas é porque eu não ganho em dólar, talvez, né? Se ganhar, quem sabe. Mas as pessoas fantasiam muito e a vida é cruel e dura para todo mundo. O que acontece no Brasil, às vezes não tem muito essa valorização da figura do artista, do desenhista. Aquela questão das pessoas acharem que você está... mas você está cobrando para fazer esse desenho. Mas você está cobrando muito para fazer esse desenho. Ou a pessoa não compreende que para você ser artista tem todo um estudo que a gente faz. A gente não... eu comecei a pintar aquarela hoje, amanhã já estou pintando perfeitamente. É uma coisa que exige muita dedicação, anos de dedicação, e às vezes as pessoas não compreendem essa dificuldade do trabalho que a gente tem. Sim, valorizam, mas eu acho que o que mais pesa acho que a gente se valorizar primeiro, né? A gente como artista, a gente tem que se valorizar primeiro, porque quando você ouve uma crítica negativa, quando você você se autovaloriza como artista, essa crítica negativa passa, não leva muito. Então acho que é meio clichê falar isso, mas é a realidade. Sim. Também. Pode ser que sim, acho que sim. De repente eu não demoraria tanto. Eu não sei se eu demorei, mas eu acho que tudo valeu a pena, tudo vem valendo a pena. Mas, por exemplo, quando eu tinha medo no passado de trabalhar só com arte, porque eu achava que eu não ia conseguir me sustentar, se eu pudesse voltar e recomeçar, eu nem faria o vestibular para jornalismo, eu não teria tentado as relações públicas, eu não teria ido trabalhar na Hotel, na Amazônia Celular, eu iria começar direto, mergulhar na arte mesmo, porque realmente é algo que eu já trago dos meus ancestrais, ela está em mim, ela faz parte de mim, desde criança, desde bem criança. Eu sempre fui muito comunicativa e apesar de quando criança, ter tido
uma leve desconfiança que eu ia ser muda, porque eu não falava. E aí, não, ela vai falar, põe o pinto pra piar na boca dela que ela vai conseguir. Aí colocaram e aí tá aí agora, né? Eu falo mesmo, falo e conto história por onde eu vou. Eu acho que eu ia começar a desenhar antes. Eu ia logo pro curso de artes, ia logo começar a carreira artística. Olha, eu acho que eu faria de outra forma, assim. Eu procuraria estudar taxonomia e alguma coisa assim de botânica antes, porque é um bocado complicado, né? Quando você, por exemplo, vai fazer uma ilustração de uma planta, você tem que ter algum conhecimento de botânica, isso é muito importante. Então, eu sempre tenho um apoio dos pesquisadores. Olha, se eu fosse recomeçar, eu acho que hoje eu não seria mais artista, porque eu realmente gosto tanto do que eu faço, só que eu acho que a gente vem, eu acredito em várias vidas, então numa vida você vem para fazer bem outra coisa, na outra você tem que desenvolver outro talento. Eu me dediquei tanto a esse talento. No meu universo aqui, Belém do Pará, canto lírico, eu cumpri todas as metas possíveis. Então eu acho que chega uma hora que a gente tem que procurar outra coisa. Eu estaria assim completamente aberta para novas experiências. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o griot, né, o contador de história, essa figura, ela é pontual, assim, dentro das escolas, dos centros culturais. Aqui, aos poucos, isso vai sendo, né, gerado uma rede que vai se cuidando, e o Sesc Boulevard, a Estação das Docas, esses espaços, eles estão, as livrarias, elas estão percebendo que esse profissional, ele é importante, ele tem um valor significativo para a sociedade, e aí eles vão chamando, vão contratando. Então, assim, para uma pessoa que quer contar histórias, assim, eu diria que tem que acreditar no poder da palavra. Ela é uma arte realmente específica. Eu venho do teatro, mas o teatro apenas me deu base como forma de eu ter coragem. Como eu disse, o teatro, ele dá coragem para a gente viver, ele dá caminhos e formas de você improvisar e não ficar com medo do erro, porque errar é humano e a gente tem que errar para poder saber acertar. E aí o teatro, ele é bom por isso. Então a pessoa que for contar história, se ela quiser desenvolver isso de uma melhor forma, vou ter que dizer por mim, né, que o teatro, ele dá muita ajuda, ele ajuda. Não é que ele vá te fazer você ser o melhor contador porque você fez teatro, não, mas ele vai te ajudar a você ter um feeling maior, um jogo de cintura, um ritmo para as histórias, muita criatividade. Então eu acredito que a primeira coisa é ter muita vontade, muita coragem de não se esmorecer por qualquer coisa, né? E dizer assim, eu também posso, porque todos nós podemos contar. Nós somos contadores, está inerente na gente. A gente acorda, a gente já está narrando algum acontecimento, e as histórias especificamente, elas têm essa função de ensinar visões de mundo. Então a gente conta para a criança, a gente pega o livro, né, e vai mediando através do livro a leitura. Então a arte de contar histórias, ela é pura fomento à leitura, ela é entretenimento, ela é magia, encantamento, imaginação, que é algo que a gente não pode nunca deixar se perder, né? Principalmente agora, nesse tempo que está tudo muito virtual. Nós todos, não só a criança, nós precisamos desse momento de encantamento. Então eu costumo dizer que a arte de contar histórias, ela é um reencantamento do mundo. Precisa se permitir. Então quem quiser contar histórias, precisa se permitir. Para a pessoa não desistir e principalmente para ela acreditar nela mesma. Acreditar na mensagem que ela tem para trazer para o mundo, acreditar na pessoa que ela é, na história de vida que ela tem, porque todos nós temos isso, uma coisa para transmitir. A pessoa tem que acreditar no coração dela mesmo para poder transmitir para a arte. Não se comparar, ficar se comparando com outras pessoas, achar que nunca é bom o suficiente, acreditar em si. Olha, eu sempre dou muito conselho para os meus alunos, porque eu dou aula no Curro Velho,
que é um local, é um celeiro de artistas. Eu sempre falo assim, que eu sempre vou para o Corvo Velho, eu dou aula em ateliê, dou aula às vezes eu dou aula na Embrapa. Meus melhores alunos, alunos que estão concorrendo à bolsa, eles vieram lá do Corvo Velho. Então eu sempre falo que tem que ter perseverança, paciência, que é um trabalho de muita paciência, muita minúcia, né? E que tu tem que fazer por amor. Amor mesmo, porque às vezes nem sempre é fácil. Nossa, amo demais. Eu amo muito o que eu faço, tanto que eu tento repassar o meu conhecimento e o amor que eu tenho para os meus alunos. Amo. Muito. Sem dúvida, sem dúvida. Eu amo o que eu faço, eu faria tudo de novo. Eu tenho para mim que a maquiagem, a fotografia e qualquer outra arte que eu poderia fazer, artesanato, qualquer coisa, que eu adoro arte, adoro fazer tudo que envolve arte, tudo que eu possa criar. E então quando eu vejo o resultado daquilo pronto, eu sinto uma coisa tão linda dentro de mim que não teria outra palavra, seria inefável. Mas sim, eu amo muito o que eu faço. Amo. Muito. Olha, eu nem sei te dizer assim, é um amor que já não tem mais aquela coisa. Parece assim mais uma doença. Eu, por exemplo, quando a pessoa fala comigo, eu já estou fazendo o perfil fotográfico dela, vocal. Não posso ir para karaokê, que aquilo para mim é uma tortura. Porque o tempo todo eu estou mas tá tudo errado, meu Deus do céu. Então, eu amo porque já está dentro de mim, eu já sou isso aí. Eu sou aquela mãe que, meu filho, pelo amor de Deus, coluna reta, que é para o ar poder funcionar bem, fale bem postado. Meus filhos sempre se deram bem vocalmente, né? Até no exército, disse que a mãe voz é fundamental. Então, está dentro de mim já, não tem como. Estrela azul, veio me trazer a saudade enorme de você. Há muito tempo atrás, na época dos avós dos nossos avós, existia um palácio. Quando o homem criou a mulher, ele também criou a fantasia. A verdade quis entrar no palácio do sultão. Chegando à porta, se vestiu numa veste toda transparente. Um véu comprido, apareciam todas as suas curvas. E chegando ao palácio, encontrou com o chefe da guarda que logo lhe perguntou: como se chama? E ela disse com voz firme: sou a verdade e quero falar com o seu amo. O chefe da guarda rapidamente correu e foi avisar ao sultão Rashid que a verdade estava na sua porta e queria lhe falar. O sultão ficou assustado e disse: como a verdade quer entrar no palácio? Não. Diga a ela que não. O chefe da guarda foi ao encontro da verdade e disse: olha, a senhora não pode entrar, sinto muito. A senhora pode ofender o nosso amo. A senhora está completamente nua. Sinto muito, mas o sultão não pode a receber. Deus, quando criou a mulher, também criou a obstinação. Então a verdade foi e se arrumou com vestes de couro. Se arrumou, se vestiu e se cobriu e foi ao palácio tentar mais uma vez adentrar. Então, quando o chefe da guarda viu, perguntou-a quem era. E ela respondeu com voz branda: sou a acusação e quero falar com o seu amo. O chefe da guarda rapidamente foi ao encontro do amo, se agachou em seus pés e disse: meu amo, está na porta uma mulher com couro, toda vestindo o seu corpo, que quer falar com o senhor.
O sultão olhou para ele e perguntou: mas quem é essa mulher? Como ela se chama? E ele disse: a acusação. A acusação quer entrar no nosso palácio? De jeito nenhum! Mande ela embora agora daqui. Então, o chefe da guarda foi e fez o que o sultão mandou. Chegou lá e disse: senhora, eu sinto muito, mas a senhora não pode entrar. O meu amo não pode lhe receber. Não, a senhora está assim muito esquisita com esse couro envolvendo o seu corpo e ele está muito ocupado, senhora, ele não pode lhe atender. Então, quando Deus criou a mulher, ele também criou a criatividade. Então, a verdade foi, e se arrumou toda. Colocou as melhores joias, uma melhor roupa, arrumou os cabelos e ficou linda. Ainda passou um perfume com cheiro de lavanda. E quando ela chegou lá, rapidamente o chefe da guarda veio todo e olhou bem nos seus olhos e perguntou: o que deseja? Ela disse: eu quero falar com seu amo. É aqui o palácio do sultão? É com ele que eu quero ter uma conversa. Mas como a senhora se chama? Perguntou o chefe da guarda. Ela disse: me chamo Fábula. E aí o chefe da guarda foi rapidamente ao encontro do seu amo, se agachou nos seus pés e disse: sultão, tem uma mulher lá na porta, linda, cheirando a lavanda. Ela quer falar com o senhor. Ela disse que o nome dela é Fábula. Eu posso deixar ela entrar? O sultão deu um grito: a Fábula quer entrar em nosso salão. Pode entrar, pode abrir as portas. O meu palácio está de portas abertas para a Fábula entrar. Então foi assim que desde quando o mundo é mundo, a verdade adentrou as casas, os salões e os grandes castelos. Será que eu botei meu celular no silencioso? Posso começar? Eu não sei como eu começo. Sabe como falar direito? Nunca fiz uma entrevista. E eu olho aqui. Assim, tá bom? Isso. O que eu posso dizer? Essa é difícil. Vou ter que cantar tudo de novo. Eu digo sempre: durmo bem, como bem, também bem. Vamos reclamar do quê, rapaz? Ficar na boca, ficar quieta, porque hoje em dia é muito pouca gente que tem isso.